Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Geselberg. Eu vou falar agora, nesse primeiro momento, com o pessoal dos sextos anos, tá? No primeiro momento falo com o pessoal dos sextos anos, depois eu falo com o pessoal dos sétimos e por fim o pessoal dos oitavos anos, tá? Vendo a última aula transmitida pelo Centro Mídias da Educação de São Paulo, Centro de Mídias da Educação de São Paulo, nós vimos que deu-se início então à introdução à cartografia, tá? Nós vimos aí na primeira aula, né, falando sobre cartografia. E aí vamos começar a falar então o que é de fato então a cartografia, pessoal. Do que se trata a cartografia? Hã? Eu vou fazer, da última vez ficou muito extenso, das 3 até as 5, né? Ficou extenso demais. Eu vou tentar mesclando os assuntos aí, senão vai ficar longo pra caramba. O que é a cartografia? O que é a cartografia? Já dei tempo demais. Cartografia, pessoal, é a arte, é a técnica, é a ciência de se representar o espaço geográfico. Até aqui, nós falamos sobre observar o espaço. Agora, nós vimos, né, as paisagens, os elementos das paisagens. Agora nós vamos falar sobre como representar tudo isso que nós vimos. Vamos lembrar que paisagem é aquilo que eu vejo, é a percepção que eu tenho do espaço. E diante da percepção que eu tenho, eu vou representar. Muitas vezes as percepções que nós tínhamos do espaço era completamente equivocada. Era completamente equivocada. Mas hoje nós temos equipamentos, sensoriamentos, os sensores, como câmeras ou câmeras fotográficas que facilitam a percepção mais apurada, precisa do espaço geográfico. E aí, essa tem toda uma área voltada só para representar, só para colocar no papel o que é o espaço geográfico. Então, em linhas gerais, eu poderia sintetizar e resumir tudo isso, que cartografia é aquela área da geografia, aquela área do estudo da geografia que fala de mapa. Aí você se pergunta, professor, então por que não deu o nome de mapa para essa aula de mapa? Bom, aí a gente precisa lembrar que lá atrás, quando a ciência da geografia começou, ela começou com a geografia moderna, tá?
ela começou com os alemães. E a palavra que os alemães utilizavam para falar de mapa, na verdade, era carta. Então, quando eu falo de carta, eu estou me referindo a mapa. Professor, mas aí confundiu mais ainda. Se carta é mapa, mapa é o quê? Mapa continua sendo mapa. Então, de onde vem essa palavra mapa? Porque nós não falamos carta e nós acabamos falando mapa mais no dia a dia. Segundo a história da origem das palavras, isso se chama etimologia. Etimologia, a origem das palavras. Segundo o pessoal que estuda, que explica a formação da palavra mapa, essa palavra ela deriva do francês de napa. Napa com N mesmo, escreve nape, tá? Que é a mesma palavra que a gente lembra quando a gente usa deu sono aqui, meu Deus, sono. Guardanapo. Lembra do guardanapo? Vou falar mais assim, talvez o sono vai embora. O guardanapo. Lembra do guardanapo? Que você usa para limpar os cantinhos da boca. O guardanapo. Vai lembrar, isso é uma palavra de origem francesa. O napo, o napa, quer dizer toalha. E segundo os historiadores, no momento da navegação, no balanço do navio, no balanço do barco, das caravelas, e entra água e molha, perdia-se muito mapas. Segundo a história, os navegadores utilizavam o napa. Napa. Utilizavam-se os napa para desenhar as rotas, desenhar os territórios que descobriam isso os franceses. Daí a palavra napa passou a ser empregada no vocabulário francês. Pega napa, pega napa. O napa, que era a toalha, na verdade, pega o napa. E o napa virou mapa e até hoje ficou empregado na língua francesa e ficou empregado na língua portuguesa e também até mesmo na língua inglesa, porque você vai no Google Maps, né? O Google Maps está lá, uma origem da palavra francesa, napa, mapa, e daí ficou. Beleza? Então, o que a gente diferencia a questão de napa e mapa? Né? Porque qual que é a diferença do mapa para a carta? Porque a carta até hoje é utilizado, essa palavra carta é utilizado na linguagem, no dia a dia das pessoas. Quando eu me refiro carta, hoje no Brasil, carta, eu estou me referindo àqueles mapas mais técnicos, aqueles mapas que exigem um grau de instrução maior para eu interpretar. Eu preciso de alfabetização cartográfica para que eu possa compreender as informações que estão ali. Não é um mapa tão simples assim. A carta, ela é mais específica, ela é técnica. A carta, ela tem informações numéricas, como as isolinhas, as curvas de níveis, os perfis topográficos, né? as isobáricas, tantas formas de representação do espaço geográfico para colocar numa folha de papel, uma área de alta e baixa pressão, uma formação de zona de convergência intertropical, ou uma zona de convergência do Atlântico Sul, uma frente fria, uma frente quente, uma frente oclusa, uma frente estacionária, tantas frentes que a gente vê na meteorologia, na climatologia, e aí eu preciso de uma carta mais específica, né? Áreas de baixa e alta pressão atmosférica. E aí, pessoal, nós apelamos para a carta. A carta, ela é muito utilizada no meio acadêmico, científico, e também ela é muito utilizada nos meios militares, na aviação militar ou na aviação civil também. Na aviação, na navegação militar e mercantil e nas forças terrestres, no exército.
tá? Então as cartas são utilizadas bastantes aí por esse meio. Então vamos colocar aqui na lousa, se você quiser anotar no seu caderno, eu não sei se foi falado isso aí na aula de vocês, mas eu tô falando. E ó, eu digo aí, gente, vai falando. Vamos afastar a lousa aqui. Puxa para trás aqui, ergue aqui e beleza. Então, cadê os canetões? Então, pessoal, carta, vou colocar até de verde aqui. Tô tentando achar o canetão roxo. Eu não tô achando. Uma hora ele aparece. Não sei onde foi parar o canetão roxo. Se achar um canetão roxo aí, vocês falam aí pra mim, tá, pessoal? Perdi o canetão roxo, caramba. Vamos lá, carta. Beleza, vamos lá, carta. Carta, ela é mais técnica. Ela é mais precisa, né? Exige uma instrução maior, então ela é mais precisa, ela é mais complexa e é muito utilizado nos meios acadêmicos, pesquisas, e pelos militares. Beleza? Isso é carta. Foi assim que meu professor explicou. Se ele estiver errado, vocês vão atrás dele lá. Vê lá, professor, um grande professor que eu tive de geocartografia, professor Arthur Whittaker. É um excelente profissional, uma grande pessoa que eu respeito e tenho admiração. Professor Arthur Whittaker, lá da Unesp de Presidente Prudente. O mapa, ele é didático. O mapa, ele tem que ser de fácil leitura. Fácil leitura e compreensão, tá? Fácil leitura e compreensão, e o mapa, normalmente ele vai estar em livros escolares, revistas e jornais. Aliás, hoje, falando de fácil leitura, o mapa ele está agora nos aplicativos, né? E os aplicativos, que é o GPS, que nós utilizamos praticamente quem viaja bastante. Volta lá de novo, né? Vamos voltar, porque eu tirei. Quem utiliza muito GPS precisa de um mapa de fácil leitura, compreensão. Vale lembrar que o GPS que nós utilizamos lá no Google Maps, Waze, esses aplicativos de georreferenciamento no espaço, atrás daquilo tem toda uma parte técnica, precisa, complexa, né? E eles trabalham com esses dados para depois deixar ele fácil, deixar didático, de fácil leitura, compreensão. E isso aí envolve programação, isso envolve representação, casar os dados, os números, a informação precisa de um GPS e colocar tudo aquilo na telinha do seu celular para você saber onde vai e para onde está saindo e para onde está indo, tá? Tranquilo? Anotaram aí? Eu não sei se alguém está anotando. Vamos voltar aqui para mim.
É isso então a diferença de carta e mapa. Bom, achei o canetão roxo. O canetão roxo tinha sumido aí. Bom, aí a gente precisa entender que existem várias formas de representação do planeta Terra e várias formas que eu posso comunicar. A comunicação nem sempre se dá por texto, beleza? O primeiro documento oficial do Brasil foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, e ele relata e descreve o território brasileiro, né, o que mais tarde seria o Brasil, fala das belezas, da exuberância das nossas matas e tantas outras coisas. Mas há geógrafos viajantes que também representavam através não só da escrita, mas também dos desenhos, do que nós chamamos de croquis. Né? Nas minhas aulas, o que eu faço na lousa é o croquis. É aquele desenho mais espontâneo, é um mapa que não é tão preciso, isso é o croquis. Tá? Então, isso é croquis. Aí já poder falar qual a diferença entre carta, mapa e croquis. Croquis é o que você faz, mostra a rua da sua casa. Aí você vai lá e mostra, desenha a rua da sua casa. Croquis é o que a gente fez em alguns exercícios. Num dos exercícios que eu pedi para vocês, eu falei, desenhe a paisagem, ou descreva a paisagem dessa quarentena. Qual a paisagem marcante nessa quarentena? Qual que é? Né? É fácil, você anda na rua, você vai ver pessoas de máscara. Máscaras, pessoas mascaradas. Você vê só pessoas mascaradas aí, né, gente? Essa paisagem aqui, ó. Essa aqui até arrebentou, meu. Aí, essa é a paisagem que você vê aí, meu. Essa paisagem aí. Pessoas, mas cada um tem a sua. Tá? Hoje tem gente fazendo máscara de sutiã, de cueca, de camiseta velha, de retalho, de... Olha, não imaginar o que tem de máscara nem tá escrito, não. Né? Se não tem, a pessoa inventa uma na hora. Essa é a paisagem marcante dos últimos dias dessa quarentena. Bom, então as formas de representar são cartas, mapas, o croquis, que é aquele desenho espontâneo que não tem precisão, mas você expressa a ideia, né? Faz lembrar algo, né? Remete a alguma coisa que fica fácil a ideia que você quer passar para as pessoas. Eu posso, pessoal, comunicar também através da fala, verbalizando e através dos gestos. Nem sempre eu preciso falar, apenas com o jeito que eu me expresso no olhar, as pessoas já entendem e compreendem o que eu quero dizer. Às vezes o silêncio diz muito mais que palavras. Quando a pessoa está irritada, ou ela entra numa sala efervescente com alunos aviltados, alunos agitados, cheios de energia, o professor ele chega na sala, ele só faz silêncio. Né? Nós temos então formas de nos comunicarmos através das cores, através das linguagens, dos códigos e assim por diante. Nós temos várias formas de comunicação, né? Na cartografia nós vamos utilizar isso também, essas diversas formas de representação. Então, uma dessas formas, o croquis, foi muito utilizado, já falei, as cartas, o mapa, vamos lá. O mapa é algo antigo. Os primeiros mapas, nós vamos ter mapas que os povos polinésios vão utilizar ossos e pedras, gravetos, para representar as ilhas. As Polinésias eram as ilhas que estavam ali no Oceano Pacífico. Eram várias ilhas. Preciso sair daqui da Nova Caledônia,
preciso ir lá para a Ilha Salomão. Qual Ilha Salomão? A Ilha Salomão número 1 ou a número 2? Não, não é nem a número 1 nem a número 2. Eu vou na Ilha Salomão número 7. Eram várias ilhas, muitas ilhas. Então, para se orientar no espaço, os povos polinésios, eles utilizavam tipo uma armação, algo que parecia uma armação de pipa, que formava ali as ilhas da Polinésia. Então não era um mapa comum como a gente estava acostumado a ver, assim, o mapa que a gente pega no papel, abre, ou no caso, usa aqui no computador. Você pega lá o mapa e faz umas pedrinhas, ó, tava nessa pedrinha aqui, agora eu vou para essa pedrinha. Então eles se utilizavam, tinham referência às ilhas nas pedras, formando pedrinhas, né? Talvez o que faltou para João e Maria não ser pego pela bruxa malvada, né, e ficar preso lá na casa da bruxa malvada, sendo engordado pela bruxa, Joãozinho lá, só comendo doce. Talvez, se eles tivessem utilizado alguns elementos para se orientar no espaço, né, alguns elementos, algumas coisas, formas para fazer um mapa, alguma coisa para elaborar, talvez facilitaria para eles. 3h31. Bom, o que a gente precisa lembrar, então, o que é um planisfério? Pessoal, vamos lembrar aqui, vamos vir aqui de novo. Volta aqui, vamos lá. A Terra. A gente sabe que a Terra ela é esférica, levemente achatada pelos polos, inclinada no eixo, tá? Ela é inclinada no eixo. Nós representamos ela com essas linhas, que são os paralelos. Depois nós colocamos as coordenadas, fazendo as longitudes, cruzando com os paralelos. E vira isso aqui. Esse é o nosso planeta, tá? Nosso planeta Terra. A melhor forma de representar o planeta é através do globo terrestre. A melhor forma de representar é através do globo terrestre. Qual o problema do globo terrestre? Qual o problema do globo terrestre? Ah, mas professor, mas tem? Tem. Eu não sabia que o globo tinha problema. Tem problema sim. Por exemplo, vou colocar aqui América do Sul, tá? E América do Norte, tudo mais. A pergunta é, vocês conseguem identificar os outros continentes? Além desses que vocês estão vendo aqui? Vocês conseguem identificar outros continentes? Além desses, pessoal. O que está atrás do globo? Eu preciso girar ele. Eu não consigo localizar o que está no verso. Mas é a melhor forma. O problema do globo terrestre, então, é que eu não consigo ver o que está atrás. Aí só se eu manusear o globo. Só se eu manusear o globo. O problema é que você não anda com o globo no bolso, né? Você não anda com o globo no bolso. O globo você vai usar mais na escola. Você vai ter um globo terrestre na escola. Vai facilitar a vida de manusear, de ver lá as coisas. Vai ficar fácil. Então, os cartógrafos, o pessoal que trabalha com mapa, vamos ver se a gente abrir esse mapa. Se a gente pegar e representar toda a superfície terrestre que está no globo, colocar ele numa superfície plana, numa folha plana, legal, isso é bom. Então surgiu o planisfério. O planisfério, a palavra planisfério, pessoal, vem de plano
no esférico, tá? O planisfério é a representação dos lados esféricos da Terra numa superfície plana. Aí nós temos aquele mapa comum, tradicional, que nós estamos habituados a ver. E aí eu consigo, de acordo com diversos cálculos, e claro que isso vai ter distorção, nós vamos falar isso em outras aulas, esse aqui mapa horrível meu aqui, né? Aí eu consigo então representar os continentes eu consigo representar os continentes em uma única superfície plana, lembrando e sabendo que o planeta é dividido em hemisfério, olha, norte, olha o erro aqui, olha o absurdo, mano. Em norte e sul, em acho que eu tô em leste e oeste. Isso aí nós vamos ver também. Nós dividimos então em 4 hemisférios: hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste, hemisfério oeste. Por isso é um planisfério, tem vários esférios aí, representando o nosso planeta. Bom, e de acordo com o planisfério também nós vamos criar vários... Eu sempre esqueço da Antártida. Pobre Antártida, né? Pobre Antártida, ela tá aqui, tá? A Antártida tá aqui. Depois nós criamos outras formas de representação e uma delas foi o sensoriamento remoto. O que é remoto, pessoal? Remoto é o que a gente está fazendo aqui. O ensino remoto, o ensino à distância. Né? Eu tenho controle remoto. Né? Controle remoto. Eu consigo controlar a distância. Todos esses mapas foram feitos por navegadores no século XV, XVI, XVII, XVIII, século XIX. Acredita, ainda nós não tínhamos uma foto da Terra, nós não tínhamos... século XIX. Começa a surgir os primeiros balões, o homem querendo voar. Aí vem lá Santos Dumont, aí vem os irmãos Wright, e começa aquela corrida, aquela coisa de querer... Começa aquela coisa de querer... voar, né? Aquele sonho, vamos voar. E aí, as primeiras fotos que fizeram de cima, para ver a cidade de cima, acredite se quiser, foi no Rio de Janeiro. As primeiras fotos vistas de cima, e aí você conseguia ver as ruas lá de cima, uma ideia melhor do espaço geográfico, foi na cidade do Rio de Janeiro. Subia-se no morro, tirava as fotos lá de cima. E aí surgiu a ideia, não, a gente precisa tirar mais foto assim. Aí na Europa começa a surgir os dirigíveis, os balões, né? Santos Dumont gostava muito de balão e de dirigível. O negócio dele nem era tanto avião, o negócio dele era dirigível. Era o que o Santos Dumont gostava, dirigível. E a aviação foi um fato já no século XX.
Na Primeira Guerra Mundial não houve o uso do avião, né? Também era algo tudo muito recente. Acho que a primeira vez que utilizaram o avião como um instrumento de guerra foi na Guerra Constitucionalista de 1932, né? Isso é fato, uma guerra que aconteceu no Brasil. Até que surge então agora a Segunda Guerra Mundial, as pessoas passam a utilizar, os militares combatentes passam a utilizar mais os aviões como combate, o avião passa a ser também um meio de transporte, né? Já bem avançado já na Segunda Guerra Mundial. E aí, pessoal, nós chegamos no motivo que levou as pessoas a lançarem foguetes no espaço, que era, na verdade, um tentando atacar o outro, um país tentando atacar o outro, e aí na corrida espacial, nessa coisa de se defender, não, a gente precisa, vai lançar uma bomba, tal, e bomba nuclear, os Estados Unidos e a União Soviética começam a lançar objetos no espaço, mas tem um princípio como esse objeto chega no espaço, né? E aí dominando, entendendo a lógica, a física do nosso planeta, o homem, quando falo homem, estou falando a espécie humana, o ser humano, a humanidade, consegue e entende como coloca um objeto na órbita da Terra, e daí é um passo enorme para colocar vários objetos na órbita da Terra. Hoje nós temos satélites de comunicação, hoje nós temos satélite de transmissão de ondas de rádio, de televisão, nós temos satélites de climatologia, de meteorologia, nós temos satélites para fazer captação de imagens, satélites rastreadores, satélites para determinar a nossa posição, que é o GPS. Olha, é muita coisa que nós temos graças a esses objetos que estão na órbita da Terra, e graças a eles nós conseguimos mapear melhor o nosso planeta e aí fazer o nosso sensoriamento remoto. Vamos lá explicar rapidamente como que colocamos esses objetos na órbita da Terra. Vamos lá. Aí. Pessoal, quando eu jogo um objeto para cima, ele sempre vai cair, por quê? Lei da gravidade. Descoberta por Isaac Newton. Todo corpo maior atrai o menor. Todo corpo celeste tem um centro de gravidade. Então a Terra, o nosso planeta, tem um campo gravitacional e nós somos atraídos por ela porque nós somos bem menores e nós vivemos nela. Então qualquer coisa que nós lançarmos para cima, ele vai subir e vai cair. Qualquer objeto que nós lançarmos para cima, ele vai cair e vai subir, porque ele sempre vai ser atraído de volta para esse campo, esse corpo que é muito grande e tem o seu centro gravitacional aqui. Sempre vamos ser atraídos para o centro disso aqui. Então a gravidade do nosso planeta é muito maior do que a gravidade na Lua, né? Beleza. Então eles começaram a lançar esses objetos uma certa distância, subia, caía, lançava mais alto, subia e caía, sempre voltando para a Terra. Agora, vamos lançar mais alto. Lançava mais alto, subia e caía, mas sempre caía um pouco mais distante. Lancemos então mais alto ainda. Então lançou, e quando foi cair, ele foi cair, ele não encontra, ele continua sendo atraído pelo centro de gravidade da Terra, porém ele não encontra o chão. E quando não encontra o chão, meu amigo, o que acontece? O objeto passa a entrar na órbita da Terra e girar constantemente sem parar, né? Até que ele perca a altura e volte a cair
e volte a ser atraído novamente para o centro da Terra, a superfície terrestre. Então conseguimos colocar objetos no espaço. O primeiro foi o satélite, o primeiro objeto a entrar na órbita do espaço foi o Sputnik. Depois começaram a mandar mais objetos, depois foi mandado uma cadela, uma cachorrinha chamada Laika, depois mandaram macaco, mandaram outros animais, depois mandaram o primeiro homem para o espaço, que foi Yuri Gagarin, até o homem chegar à Lua com Neil Armstrong, né, que foi o grande feito da humanidade até o momento em viagens espaciais. Meninos e meninas, quando eu consigo colocar um satélite na órbita da Terra, eu consigo agora colocar um sensor, né, que nós chamamos de sensoriamento remoto. Então imagina isso aqui escaneando, tá? Fazendo um scan do nosso planeta. Mapeando o nosso planeta, né? Tirando foto o tempo todo. Claro, com pixels, com resoluções altíssimas. Isso é o que nós chamamos então de sensoriamento remoto. Eu só falei e não escrevi, né? Isso aqui é um satélite, tá, pessoal? Satélite aqui, tá? Na órbita da Terra. Nós chamamos isso de sensoriamento remoto, que é os satélites, tá? Satélites na órbita da Terra. O Brasil tem satélites na órbita da Terra? Tem. O Brasil já fez vários programas, um foi com a China, Cibers 1, Cibers 2, 3, mas quem enviava os satélites não era o Brasil. O Brasil ele tem tecnologia espacial na órbita da Terra? Tem. Mas nós não temos meios ainda, o Brasil não tem autonomia de colocar o seu próprio satélite em órbita. O Brasil precisa de carona, por exemplo, precisa de foguetes franceses, foguetes estadunidenses americanos, foguetes chineses para colocar na órbita do planeta Terra. O Brasil não tem tecnologia para lançar foguetes. O Brasil tem uma base espacial em Alcântara, mas a única tentativa de lançamento de foguete do Brasil para o espaço deu errado, completamente errado. Foi uma tragédia, um acidente, morreu pessoas. É triste, dá uma pesquisada aí sobre a tragédia que ocorreu na base da aeronáutica em Alcântara, no Maranhão, tá? Estado do Maranhão. Triste essa história. Mas o Brasil ainda precisa avançar muito na área da ciência, na área da tecnologia espacial. Daí, gente, com as imagens espaciais, as imagens de satélite, eu consigo então ter imagens antes inacessíveis e com isso eu consigo ter uma ideia do que é o nosso planeta, né? Foi apenas nas viagens espaciais que o homem, né, nós, de novo falando homem, humanidade, né, nós seres humanos, tivemos acesso pela primeira vez a uma imagem do planeta Terra à distância. E não é uma imagem simples de se fazer. Você fala, é fácil fazer uma imagem da Terra. Você acha que é fácil, né? Só para você ter uma ideia, aqui está o nosso planeta, a Lua. A Lua está a 380 mil. A Lua está a 380 mil quilômetros de distância da Terra. Beleza? E aí, para eu ter uma imagem perfeita da Terra, como nós vemos nos livros didáticos, redonda, azul, eu preciso estar numa posição que o Sol esteja desse lado e no momento em que o satélite tirar a foto, o satélite esteja nessa distância aqui e consiga ver a parte iluminada da Terra.
E eu preciso estar numa distância considerável. Eu não posso estar próximo da Terra. Se eu estiver próximo da Terra, eu não consigo tirar foto redondinha, né, do nosso planeta redondinho assim. Então eu preciso estar numa distância considerável. Então a gente só vai conseguir ver a Terra redonda, esférica, que nem uma bolinha de gude, se nós estivermos bem distantes. Não é nem na órbita, mas é bem distante. Porque a gente fala assim, o homem foi ao espaço. Aí quando você vê as imagens do espaço, você vê a curvatura da Terra, sim, beleza, você vê. Mas ainda o nosso planeta é grande, e nós somos tão pequenos perto desse planeta que nós ainda é tudo muito grande para nós termos uma noção da imensidão de que é esse planeta em que nós vivemos. Tranquilo? Vou voltar aqui. Bom, gente, 3h51. Alunos do sexto ano, então, vocês viram aí as imagens, o que foi feito para colocar esses satélites. Quando você entra no Google Maps, isso vai facilitar muito a compreensão dessa imagem de satélite. Nós podemos fazer isso agora. Espero que a tela ajude a gente. Agora ficamos no breu aqui, pessoal. Vamos tentar fazer algo aqui. Então, fazendo uma pesquisa básica, rápida, né? Sobre, por exemplo, Google Maps mesmo. Qualquer um pode fazer isso, gente. Por exemplo, aqui o Google Maps já joga, ele localiza, né, o lugar que eu estou. Vamos colocar essa imagem por satélite. Beleza? À medida que eu vou aproximando, eu vou aumentando a resolução das minhas imagens. Está vendo que chega um limite aqui. E se você observar, vai chegar, você vê uns quadradinhos. Aqui os quadradinhos vai ser bem ruim para ver, mas eu vou tentar. Vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Está vendo esses quadradinhos aí, pessoal? Esse quadradinho é o que nós chamamos de pixel. As câmeras que são enviadas para o espaço, né, as câmeras que são colocadas nos satélites, possuem pixels. Quanto maior a quantidade de pixels, melhor a resolução. Então, quer dizer, se essa imagem tivesse mais pixels, eu conseguiria ver com mais detalhes a imagem dessa rua chamada Luiz Gama, que é a rua que sobe do hospital, a rua que vem lá da Santa Casa, é a rua que vem do comércio, a Escola Municipal Mário Borelli Tomás, a Escola Estadual Washington Luiz. Isso é os pixels. Agora, é claro que essa imagem, que é do Google, é uma coleção de imagens que o Google
coleta e consegue das imagens de satélite. Mas você vê que a qualidade dessa imagem de satélite, os pixels aqui não são tão grandes. Aí quando eu vou para outras regiões do planeta, eu vou afastar bem aqui, ó. Vamos, por exemplo, para Londres. Que lugar que eu posso ir de Londres aqui, hein? Tanto lugar. Opera House, vai. Percebam que a qualidade da imagem é muito maior que aquela qualidade de imagem que eu coloquei sobre Porto Ferreira. Ou seja, é uma imagem que tem mais pixels. Pessoal, agora vamos imaginar. Essas imagens foram captadas por câmeras a milhões de quilômetros de distância, a a uma altura, pessoal. Nós estamos falando aqui de um objeto que está na órbita do planeta Terra. Ele consegue fazer a foto. Ele consegue fazer a foto aqui das ruas, até mesmo dos telhados das casas. Olha isso. Isso é uma imagem de altíssima qualidade. É perigoso você ver a mulher aqui, um pessoal aqui, né? Se tiver alguém fazendo coisa errada aqui em cima do prédio. É claro que o Google tem uma política de privacidade que eles borram as coisas quando foram feitas essas imagens. Além do Google Maps, tinha o que eu gostava muito, não sei se existe ainda, que é o Google Earth. Eu falei aqui, o Google interrompeu o vídeo. Então, esse Google Earth eu gosto muito porque ele tem também imagens perfeitas do nosso planeta, né? Tem imagens perfeitas do nosso planeta e você consegue visualizar até mais distante. Esse é um dos que eu gosto de visitar, né? Antes do Google Maps eu usei muito. Eu sempre gostei de geografia, tá, gente? Pode achar estranho, mas eu sempre gostei. Vai demorar para abrir aqui. Vamos ver se isso vai demorar. Aí. O Google Earth você consegue ter essa imagem aqui, né? Mais geral do planeta. Você consegue se afastar. Vamos pular a introdução. Então nós temos aqui a posição do... É algo incrível, algo incrível. Você consegue rodar aqui, você consegue ver a Antártida, dar um zoom na Antártida, né? Isso como que eles conseguem fazer isso? Imagens de satélite na órbita do planeta, que com o passar dos anos foram tipo literalmente mapeando, fazendo um scanner do planeta inteiro, né? Um scanner do planeta inteiro. Aí você vai girando aqui e é claro, vai fazendo sobreposições de imagem, tipo fazendo um mosaico. Isso aqui é um mosaico, não é porque eles fizeram não, foram várias fotos que depois que juntaram essas fotos, conseguem montar tudo isso. Mas todas essas imagens, sim, são imagens de satélite. Aí você chega, você tem resoluções aqui perfeitas, por exemplo, na Groenlândia. Coisa que você não tinha há tempos atrás. Olha a qualidade disso. É claro que você vai ter algumas fotos que foram de épocas diferentes. Isso aqui foram fotos em períodos diferentes. Olha que interessante. O satélite que passou aqui
passou num período diferente desse. O que deduzimos? Que aqui ele passou no verão e aqui ele passou no inverno. Olha que doideira. Né? Legal, né? Vamos aqui para outra região. Só estou aqui mostrando. Quero ir para a Austrália. Vai, vou para a Austrália. Ó, aqui também, deixa eu ver aqui algo. Falando sobre geologia, né? As mesos dorsais, o assoalho, a expansão do assoalho do Oceano Atlântico a expansão entre a placa sul-americana com a placa africana, né? Essa expansão aqui, aqui há o estreito um estreito que passa as águas do Pacífico para o Atlântico. Há uma grande compressão de água aqui, uma das correntes marítimas mais violentas que tem, né? E eu vou num lugar que eu gosto aqui, ó. Melbourne. Ou podemos ir para Sydney também. Vamos para Sydney, costa leste da Austrália, né? O último Jogos Olímpicos que foi realizado na Austrália foi na cidade de Sydney. E aí nós temos lugares lindos, incríveis, como a Opera House. Vamos ver se achamos a Opera House aqui. Então, se você nunca foi para a Austrália, você está visitando a Austrália aqui agora. Professor de Geografia. Que está tentando achar a Opera House aqui. Beleza, eu não achei a Opera House aqui, gente. Mas olha a qualidade dessas imagens. Né? A qualidade dessas imagens. Só consigo através de câmeras com altíssima resolução. Aí eu fiz um desafio com os alunos. Se eu pegar uma câmera dessa, que está do espaço, e eu estiver na sala de aula e tirar uma foto da praça que está do outro lado da avenida, tá lá, e eu consigo ver a formiga, o que a formiga está fazendo no pé da árvore. Claro que sim. Poxa, e com muita facilidade, porque a resolução é ótima. A resolução é maravilhosa devido à capacidade que tem de capturar as imagens em distâncias longínquas, coisas inimagináveis que a gente podia no passado jamais poderia fazer. Hoje, com as tecnologias de cada vez saber colocar aí os pixels dentro, uma maior quantidade de pixels em menor espaço. Beleza, gente. Eu vou encerrar aqui do 6º ano. Eu ainda teria mais coisa para falar, né, que seria sobre... Eu acho que ainda dá para falar, gente. Dá para falar sim do 6º ano,
porque o sétimo ano é um assunto que eu já trabalhei, eles repetiram o assunto, tá? O que acontece, a outra questão, vou acender a luz ali, tá? No Google Earth, pessoal, você consegue fazer isso, ó. Dependendo, você consegue ter uma ideia, né, da posição dos astros que está no planeta. E você vai se localizando aqui. Bom, gente, sei que um pouco diferente, né? Vou colocar lá na tela do computador e tudo mais. Depois de falar sobre planisférios, falar sobre mapas, o que é croquis, a importância da cartografia, que os mapas estão nas revistas, jornais, livros didáticos, estão em diversas formas. Agora nós precisamos partir sobre orientação. E aí, para o sexto ano, eu vou deixar um vídeo que eu já fiz sobre orientação no YouTube. Eu vou deixar o link disponível sobre os pontos cardeais, sobre o lado do sol nascente, o sol poente, quais são os nomes que atribuímos aos pontos cardeais. E esse vídeo eu já fiz para vocês. O que eu só posso falar aqui basicamente é que diante de um deslocamento diante do espaço, o homem sempre utilizava os elementos da paisagem. Olha, eu vou para a escola. Quando você vai para a escola, você faz o seu mapa mental, você traça o caminho. Olha, eu passei por tal rua, virei aqui, desci ali, cruzei a ponte, né? Então você já sabe o caminho devido às imagens, às paisagens que você tem na sua mente. Então você estabelece uma rota. Todo mundo faz isso. Qual caminho vira, qual gira para um lado, vira para o outro. Dentro da paisagem, nós já estabelecemos essas referências para nos deslocarmos no espaço. A questão é quando a paisagem é homogênea e não há elementos que nos oriente, né, que caminho devemos seguir. Por exemplo, no meio do deserto, o deserto só é areia, não tem nada de referência, é tudo igual, tudo parecido. No oceano, também a mesma coisa, tudo homogêneo, tudo igual, parecido, água, 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 água. Você vai para onde? Você está no meio do oceano. Que caminho você deve continuar? Que caminho você deve seguir? Então, é daí que surge a necessidade de estabelecermos os astros, ou seja, os corpos celestes, como referência. E o primeiro corpo celeste que nós utilizamos como referência para nos deslocarmos, para nos orientarmos, saber de onde partimos e para onde iremos, nós utilizamos esses corpos celestes como o Sol. O Sol é o primeiro elemento celeste, é o primeiro corpo celeste que nós nos orientamos para nos deslocarmos. Pois o Sol ele nasce todo dia do mesmo lado e se põe todo dia do outro lado. Então o Sol sempre nasce a leste e se põe a oeste. Aí eu estabeleço Oriente e Ocidente. Se eu tenho leste e oeste, eu consigo estabelecer que se entre leste e oeste, desse lado é o norte e atrás é o sul. Então eu estabeleço leste, oeste, norte e sul. Daí foi surgindo outros elementos, como a Lua, o movimento da Lua também à noite facilita a eu me orientar no espaço, porque a Lua sempre vai aparecer também a leste e vai se pôr a oeste. E quando for lua nova, né, que a Lua não aparece, meu amigo, a Lua não apareceu, é lua nova. E aí nós temos um problema, como que você vai se orientar no espaço? Aí nós devemos utilizar outros elementos, outros corpos celestes no espaço. Quem vivia no hemisfério norte utilizava-se
estrela polar, a constelação da Ursa Menor, que a estrela polar indicava o norte da Terra. Quem observava e fazia as navegações, as viagens no hemisfério sul, utilizava-se o Cruzeiro do Sul para se orientar e realizar as viagens no espaço geográfico. Cruzeiro do Sul, que está até mesmo na nossa bandeira, na bandeira da Austrália também, na bandeira da Nova Zelândia, né? Então, depois do Cruzeiro do Sul, da Austrália, Cruzeiro do Sul, Austrália, depois de ver o Cruzeiro do Sul que seguia como referência apontando para o sul e a estrela polar para o hemisfério norte, que nós sabemos basicamente de orientação e referências no espaço são essas. Tinha as outras estrelas, mas basicamente as estrelas referenciais para saber aonde, que caminho devia seguir durante a noite quando não tinha a lua e não tinha, tem que seguir para o sul, e com base no sul também tinha uma referência do que era leste, do que era oeste e norte, né? Basta, pessoal, apenas um ponto cardeal, você ter a certeza de um ponto cardeal que você vai saber os demais. Aí você precisa saber essa sequência, né? E que sequência é essa? Sequência que você deve saber ao se orientar no espaço geográfico. Então vamos lá. Uma sequência muito simples aqui, que, por exemplo, se você tiver um espaço aqui, o rapazinho aqui olhando, tá um cara estranho aqui, né? Cara estranho aqui que eu desenhei. Ele quer se orientar no espaço, então ele observa o nascer, do sol ou o pôr do sol, mas ele sabe que aquele horário do dia é o nascer do sol, né? Então ele vai falar, o sol está se nascendo aqui, então aqui ele vai deduzir. Aqui é o lado leste. Já aqui então ele vai ter ali os pontos cardeais. Então ele vai saber que aqui é sul. Por quê? Porque aqui, pessoal, aqui é leste, né? Aqui é leste, onde o sol nasce. Aqui é norte. Se o sol está nascendo ali, atrás é oeste. Básico isso. E se o sol nascer aqui, professor? O sol está nascendo do outro lado. A gente apaga tudo de novo. O sol nasceu do outro lado. Vamos supor que ele se posicionou do outro jeito. Inverte. O sol nasceu aqui. O sol está nascendo desse lado aqui. Aí inverte tudo de novo. Onde vai ser leste? Aqui, leste. Oeste. Norte e sul. Tá? É simples, coisa simples. Normalmente, devido a uma questão cartográfica, pois os mapas foram produzidos pelos europeus, nós passamos a colocar o norte sempre no ponto de cima do cardeal, porque a posição dos continentes da Europa está no norte. Então nós passamos a representar o mapa colocando os países do norte sempre na parte superior. E as rosas dos ventos, nós memorizamos ela assim. Mas não quer dizer que no passado os mapas sempre foram assim. Eu posso desenhar um mapa de ponta cabeça, se você quiser, e colocar lá o Brasil na parte no topo do mundo. Contudo que o sul esteja apontado para o sul, né? Então se o Brasil estiver aqui,
né, colocar meu mapa aqui, o Brasil, então o sul tem que estar para cá. Eu tenho que respeitar isso. E aí, eu preciso entender que uma forma mais fácil de memorizar esses pontos cardeais é colocando essa forma mais habitual que nós vemos no mapa, é esses pontos aqui: norte, sul, leste, oeste. Estes são os pontos cardeais. Mas nós também temos os pontos colaterais. E os pontos colaterais são norte com leste, nordeste. Sul com leste, sudeste. Sul com oeste, sudoeste. E aí, para finalizar, norte com oeste, noroeste. Daí então eu estabeleço os laterais. Ficou horrível, né? Esse círculo aqui. Quando eu faço na lousa na escola fica melhor. Minha lousinha aqui ficou horrível. Então nós temos aqui os pontos colaterais e os pontos cardeais. Há também os pontos subcolaterais. Aí, meu amigo, os subcolaterais é mais doido ainda, porque sempre considerando os pontos cardeais primeiramente, os pontos colaterais vai ser mais doido, porque vai ser assim, ó. Aqui vai ser norte nordeste, aqui vai ser leste nordeste, leste sudeste, sul sudeste. Então aqui seria norte nordeste. Vou colocar só N, tá? Norte nordeste, leste nordeste, leste sudeste, sul sudeste. Aqui, nossa, sul sudoeste. É loucura isso aqui. Os pontos subcolaterais. Raramente cai isso aqui, pessoal. Raramente se pede, mas só para saber, existe os pontos subcolaterais. Oeste, sudoeste. Nós também temos oeste, noroeste. Não dá nem para escrever aqui. Oeste, noroeste e aqui o norte noroeste. É isso. Os pontos subcolaterais. É uma loucura. É uma loucura. Mas não acaba ainda. Viu, Sextano? Ainda não acaba.
Vamos lá agora para outros nomes que não são tão habituados, mas fazem parte dos pontos cardeais. Então falamos aí dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Quais são agora outros nomes que atribuímos aos pontos cardeais? Não tão conhecidos. Não tão conhecidos. Vou colocar aqui o primeiro. Os termos latinos, né, que deram origem a esses nomes, que é o oriental, que vem de oriente, tá? Oriental, oriente, que vem de origem, onde nasce o sol nascente. Aqui o ocidente, onde o sol se põe, ocidente, tá? Esse é mais conhecido. Os mesmos romanos também colocaram o termo para o norte, era setentrional. Setentrional porque é onde nascia, onde estava as 7 estrelas, que era a constelação da Ursa Menor, que apontava para o norte, setentrional. E o sol do meio-dia, para os romanos, apontava o sul. Não é o caso de quem vive no hemisfério sul. O sol do meio-dia no hemisfério sul aponta o norte. Então eles falavam, o sol do meio-dia, meridional. Sol, as 7 estrelas à noite, dava o lado setentrional. Então eles conseguiam fazer a referência então ao lado oriental, né? Vou colocar aqui para ficar melhor a assimilação. O lado ocidental, eles também definiram o lado meridional e o lado setentrional. Então esses termos Oriente e Ocidente se refere-se a leste, a oeste, norte e sul. Termos em latim. Outro termo também que foi utilizado pelos gregos. Também foi utilizado pelos gregos. Não tão conhecido é o boreal. Nós utilizamos muito para falar a aurora boreal que ocorre no Polo Norte. E austral, quando falamos da Austrália, e quando ocorre essa mesma aurora que ocorre no Polo Norte, ocorre no Polo Sul, mas o correto não é falar aurora boreal no Polo Sul. O certo é falar aurora austral, pelo amor de Deus. Nos países árabes, cultura árabe, também deram o nome do Oriente para Levante, terra do Levante, área do Levante, quer dizer, onde o sol nasce. Outro termo que também simples, mas vale ressaltar, é o lado nascente e o lado morrente. Morrente, né, pessoal? O lado poente. O nascente e o poente. São esses termos diferentes que ainda são utilizados. Então, o Levante, quando fala terra do Levante, terra do Oriente, onde o sol nasce, é muito utilizado em textos quando fala do Oriente Médio, dos povos árabes, né? Do pan-arabismo, terras onde o islamismo, a religião islâmica também é presente, além da religião islâmica, a etnia árabe. Nascente poente, em poemas, é muito comum. Oriental e ocidental, um termo que já vem com base na língua latina. Setentrional e meridional, tudo do latim. E boreal e austral, que vem da língua grega. Meridional e setentrional é utilizado, por exemplo, em alguns casos, quando eu estou já tratando de um assunto na geografia e já estou falando da região norte, região sul, e eu tenho que classificar lá um nome e colocar o nome de um planalto. Como no exemplo, o planalto na região sul do Brasil, e se tem o planalto central, no Brasil seria o planalto do sul. Mas se já está na região sul, falar de planalto do sul fica meio redundante. Aí eles vão lá e colocam o nome de planalto meridional. Daí o nome vale esses adjetivos, essa maior diversidade na língua,
né, da forma que eu posso me expressar e falar melhor. No caso, vale também quando eu quero falar de fenômenos voltados ao clima, voltado à vegetação, no norte da Europa, né, na Rússia, na América do Norte. Olha só, se fala América do Norte, na América do Norte tem uma floresta do norte, vai ficar só norte, norte, norte. Então eles deram o nome de floresta boreal, também conhecida como floresta de taigas, floresta de coníferas, mas é mais conhecido como floresta boreal, ou também o fenômeno que ocorre com as auroras, a aurora boreal. O mesmo também ocorre para austral, que ocorre na Antártida, austral, no Polo Sul, né? E o nascente poente mais comum em poemas, e é isso sobre os pontos cardeais, e é isso que eu tenho para falar para vocês. Pontos cardeais, pontos colaterais, as orientações, e depois vamos lembrar e saber por que começaram a utilizar o norte. Também tem um polo norte magnético. Eu vou deixar isso numa outra explicação, beleza? Um forte abraço. Isso é só o começo da cartografia, hein, pessoal? Só o começo. Tem muito mais aí. Cartografia cartografia não é pra qualquer não. É só pros fortes, hein? E eu querendo encerrar o vídeo aqui, tem o 7º ano. Oh, Jesus, 7º ano. Pessoal do 7º ano. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo. Para não ficar grande, eu compartilho depois com o pessoal do 6º. Fica melhor, e aí eu faço um outro vídeo só para o... Aguardem aí que eu já faço vídeo só para o 7º ano. Beleza? Eu vou fazer um vídeo específico aí, senão... Depois assiste a tal os minutos, depois de tanto minuto aí fica mais ruim. Beleza? Tchau, tchau.